Glórias a Deus, a paz de Deus, igreja, amém? Nós vamos vencer, nós temos vencido, dia após dia a gente vence no Senhor, porque temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que nos ajuda. A cada manhã, a misericórdia do Senhor, ela é renovada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Eu convido você aí no seu lar, com a sua família, a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus. O versículo de número 3 diz assim: Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente, uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra-te na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves fazer. Aleluia. Igreja, a palavra do Senhor diz que o salmista, uma vez ele orou assim: sonda-me, ó Deus. Sonda no meu profundo, no meu interior. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração a cada amanhecer, igreja. Que possamos a cada dia pedir para o Senhor: Senhor, nos sonda e nos guia pelo caminho que devemos seguir. Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo guie os nossos passos. E quando nós entendemos que isso é uma obra para o Espírito de Deus, nós a cada dia vamos pedir: Senhor, transforma-me. É comum nós ouvirmos as pessoas pedindo a Deus para Deus transformar as circunstâncias, para Deus transformar a pessoa que está ao lado dela, para Deus transformar aqueles que trabalham com Ele, para Deus transformar aqueles que moram junto. A gente pede para Deus transformar situações, mas a realidade é que nós temos que pedir a cada dia para o Senhor nos transformar. E essa transformação, ela vem na nossa vida a partir do momento que temos um encontro verdadeiro com Jesus. Um encontro verdadeiro com Jesus que nos leve a uma conversão verdadeira. Cada vez que nós nos aproximamos de Deus, cada vez que nós temos um encontro com o Senhor Jesus, seja quando você está no seu lar e pega a sua Bíblia, seja quando você para num momento como esse para ouvir Deus, toda vez que você se aproxima de Deus, você pode ser transformado. A palavra diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória. A cada dia, a cada encontro com o Senhor, somos transformados. E quando nos encontramos com o Senhor verdadeiramente, quando temos ali uma experiência pessoal com o Senhor, quando estamos verdadeiramente com Deus, o Senhor, Ele nos instrui. Ele nos diz o que nós devemos fazer. E o problema das pessoas buscarem tanto que as coisas ao redor ou as pessoas ao redor sejam transformadas é que não entenderam ainda essa verdade. Cada vez que você pede ao Senhor, cada vez que você busca ao Senhor e você ouve a direção do Senhor, ali você está sendo transformado. O problema é que às vezes Deus nos instrui, a gente se achega a Deus, a gente ouve o que Deus quer, a gente ouve a instrução, mas para ali, a gente não pratica. E enquanto não praticamos a instrução de Deus, a gente vai continuar pedindo: Senhor, transforma esse, transforma aquele, transforma a circunstância, transforma o lugar. Quando entendemos que Deus irá nos dar direções ao nos achegarmos a Ele, quando entendemos que temos que seguir essa direção e essas instruções, nós vamos sendo transformados para a glória de Deus. E isso foi o que aconteceu com Saulo. Saulo, que era um fariseu religioso. E ele, em nome de Deus, ele perseguia cristãos. A palavra do Senhor diz
Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los no cárcere. Saulo, ele nutria um ódio tão grande pelos cristãos. Para Saulo, Jesus estava morto. E ele vai a Damasco, ele tem ali um plano, tudo muito planejado, tudo muito arquitetado na mente de Paulo. Vou sair, vou pegar as cartas, vou a Damasco, vou prender, vou lançar no cárcere, vou judiar, vou perseguir. Era o plano dele. Ele tinha um plano. Mas Deus tinha um plano diferente para aquele dia. E como é bom quando Deus muda os nossos planos. Porque o plano de Deus sempre vai ser o melhor. Aquele plano todo traçado, ele está ali naquele caminho. E nós lemos no meio daquele caminho, subitamente, de repente. Não foi um dia que Deus avisou: olha, Saulo, você vai lá na estrada de Damasco, eu vou te alcançar, eu vou te achar. Não teve aviso. Subitamente, aquela luz resplandece. Um encontro, mas um encontro verdadeiro. Um diálogo que mudou a vida daquele homem para sempre. Uma experiência tão pessoal com Deus, com o próprio Deus. Saulo, por que me persegues? Quem és? Eu sou Jesus. Como esse encontro mudou os pensamentos, o entendimento. Aquela religiosidade toda cai por terra. O entendimento de que Cristo estava morto muda. Ele pensava num Cristo morto, mas Cristo estava ali falando com ele, chamando o nome dele. Uma experiência que mudou totalmente a vida desse homem. Isso é uma conversão genuína. Não há conversão sem mudança de atitude. Não há conversão verdadeira sem mudança de pensamento, de entendimento. O problema é que há muitos religiosos que acreditam que estão agradando a Deus e que agem até em nome de Deus, mas é somente a religiosidade. Não houve um encontro verdadeiro com Jesus, porque não houve mudança, não houve renúncia, não houve mudança de pensamento, não houve mudança de atitude, somente há palavras. E palavras são vãs, sem um bom testemunho. A partir desse momento que Saulo encontra com Jesus, tem esse encontro e a vida dele é totalmente transformada, você não vê, você pode ler a palavra do Senhor e você não vê Paulo pedindo para Deus transformar alguém. Senhor, as pessoas são muito chatas, as pessoas são muito incrédulas, as pessoas são muito isso. A situação é muito difícil. Ele buscava a transformação nele mesmo. De glória em glória, sendo transformado. Lá na frente, ele mesmo vai dizer, quando alguém se converte, o véu é retirado. Havia um véu que limitava a visão de Saulo. Mas quando aquele encontro com Jesus muda a vida dele, esse véu é retirado. Nós também somos assim. Nós tínhamos um entendimento, nós pensávamos de uma maneira, mas o encontro com Jesus retira o véu. E a nossa visão se ilumina, se esclarece, se abre, trazendo em nós uma mudança, trazendo em nós uma conversão verdadeira. A luz o cega, ele cai, aquele diálogo muda a vida dele, muda o entendimento dele, e aí Deus vai falar com Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão e disse: Ananias. Diante do que prontamente ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Como nós devemos responder ao chamado de Jesus. Quando o Senhor nos chama, nós temos que dizer: eis-me aqui, Senhor.
Então o Senhor lhe disse: apronta-te, vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. E eis que ele está em oração nesse momento. É lógico que Saulo, como um bom fariseu, sabia orar. Mas eu creio que essa oração era totalmente diferente. Ele está orando. Aquele que tinha um plano para perseguir, está orando. E a voz de Deus fala com Ananias. E Ananias conhecia a voz de Deus. Mas pense o que era para Ananias, como cristão, como um servo de Deus, ouvir Deus dizer aquilo. Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Eu quero que você vá à rua direita na casa de um homem chamado Judas, porque tem lá um homem de Tarso. E o nome dele é Saulo. E ele está orando. A fama de Saulo corria. Ananias sabia quem era Saulo. Ananias sabia que Saulo era o perseguidor. E Ananias sabia dos planos de Saulo de perseguir cristãos e de prender cristãos. E ele era um cristão. E aí Deus fala para ele justamente ir ao encontro desse perseguidor. Que garantia que Ananias tinha de que Saulo não o iria prender? Não havia garantias a não ser a voz de Deus. E ele obedece. Porque quando ele tenta argumentar, e a palavra do Senhor diz que Ananias replicou: Senhor, eu tenho ouvido testemunho sobre esse homem. Quantos males ele tem causado aos teus santos em Jerusalém. Porém, o Senhor ordenou a ele: vai. Essa foi a resposta de Deus. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ananias não titubeou mais e ele foi. E ele obedeceu. E Ananias nos traz um grande ensinamento de como obedecer à voz do Senhor. Quantos Ananias precisam se levantar nos nossos dias, igreja? Quantos têm que se dispor para ser um instrumento de Deus? Para instruir, para orientar, para falar o que Deus quer aos novos convertidos. Quantos Ananias nós temos nos nossos dias? Para se levantar e dizer: olha, Deus quer assim. Agora você teve um encontro com Jesus. Agora faz assim. A palavra do Senhor diz que Ananias vai até onde Saulo está. E ali o batiza. E ele é cheio do Espírito Santo. Você pode ser como Ananias. Orientar, ensinar. Que o Senhor capacite a cada um de nós para acolhermos aqueles que se achegam ao Senhor Jesus e ensiná-los. E Saulo, quando ouviu a instrução, obedeceu. Que é o que falta. Muitas vezes os Ananias estão aí usados por Deus, ensinando, falando, mas não há um temor, uma obediência. Aquilo entra de um lado, sai do outro, não penetra no coração. A verdadeira conversão de Saulo nos mostra a importância da obediência ao Senhor. Em tudo ele obedece a Deus. Ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi revestido, ele foi preparado, ele foi lapidado, ele foi transformado de glória em glória. Transformado e lapidado pelo Senhor. Para uma obra tão grande, para que tantas vidas através da vida dele conhecessem Jesus e tivessem um encontro como um dia ele teve um encontro com Jesus. Porque quem conhece Jesus não consegue guardar só para si.
Quem conhece Jesus fala de Jesus. A conversa de quem foi realmente convertido e transformado é falar de Jesus. A conversa de quem teve um encontro, uma experiência pessoal com Deus, é falar dessa experiência. Como Paulo dizia, nós não podemos nos calar. Nós temos que falar daquilo que temos visto e vivido. Por isso que muitas vezes falta conversa, ou a conversa é uma conversa que não edifica porque não houve uma conversão verdadeira. Quando você se converte verdadeiramente ao Senhor, a sua conversa é falar de Jesus. É falar daquilo que você tem vivido. É falar daquilo que você tem visto. Essa é a transformação, essa é a conversão genuína. Uma mudança completa. Pensamentos são transformados, atitudes são transformadas. As escamas caem dos seus olhos. Você começa uma nova vida com Jesus. Você começa a caminhar com Jesus. E cada encontro com Jesus transforma algo em você. Cada vez que você vai, você e Deus, cada vez que você fala com Deus, cada vez que você ouve Deus, cada vez que você pratica aquilo que Deus fala, a sua vida ela é transformada. É isso que Jesus quer fazer na sua vida nessa noite. Uma transformação. Você está disposto a ser transformado? Para parecer com Cristo, cada dia mais parecido com Cristo. As suas atitudes serem atitudes que refletem o Cristo em você, que refletem Jesus na sua vida. Se levantar para aconselhar, para orientar outros que vão chegar. E aí quando você entender tudo isso, você vai parar de orar para Deus transformar situações, circunstâncias e pessoas. Você vai dizer: Senhor, transforma a mim. E a transformação que Deus vai fazer em você vai refletir em quem está ao seu lado, vai refletir nas circunstâncias que você vai viver. O seu testemunho. Às vezes dentro do nosso lar a gente fala: Senhor, transforma o meu filho, transforma esse, transforma aquele. Mas quando você pede a Deus, transforma a mim. A transformação de Deus em você vai refletir a luz do Senhor. E ali as outras vidas do seu lar vão ser alcançadas pela palavra. Vão ser transformadas, vão ser libertas. Porque você pediu: Senhor, transforma primeiro a mim. Quando você tem uma conversão verdadeira com Jesus. Quando você deixa a religiosidade de lado. As práticas religiosas de lado por simples obrigação. Não entendendo quem é Jesus e por que você faz aquilo. Quando você busca conhecer a Jesus, a sua vida é transformada de dentro para fora. E isso reflete aonde você chegar. Que o Senhor Jesus tenha livre acesso ao seu coração, à sua mente, aos seus pensamentos. Que todas as manhãs você peça: Senhor, eu quero seguir a direção. Como Saulo ouviu. Agora você vai orar, agora você vai ser batizado, agora você vai ser cheio do Espírito Santo, agora você vai para um tempo, você e Deus, para ser lapidado e preparado, agora você vai pregar a palavra, seguindo em obediência. É um caminhar constante de obediência com Deus, para ser realmente convertido, para realmente se parecer com Cristo, para realmente resplandecer a luz do Senhor, não de palavras. O seu testemunho, a sua vida é a prova viva da graça e da misericórdia. Eu imagino Saulo chegando nas igrejas, chegando diante do povo de Deus. Eu imagino que se fôssemos nós íamos ouvir: olha, hoje Saulo vem, hoje Saulo está aqui. A gente ia pensar: mas será que esse homem se converteu de verdade? Mas será que ele não veio? Será que não é um disfarce para ele se infiltrar no meio dos cristãos? A graça transformou a vida desse homem de uma maneira tão gloriosa. E bastava andar com Paulo e ouvir Paulo para ver a verdadeira conversão. Que a nossa conversão seja genuína, seja verdadeira. E que a cada dia sejamos transformados pelo Senhor. Amém, igreja? Sejamos como Ananias, corajosos. Não temer diante do chamado do Senhor. Se o Senhor te disser: vai até aquele,
Ai, Senhor, vá. Se o Senhor te disser ajuda aqui, ajude. Um dia alguém ajudou você quando você começou a dar os primeiros passos na fé. Alguém te ajudou, alguém te acolheu, alguém te orientou. Seja um instrumento de Deus. E que a igreja do Senhor possa cumprir a palavra aí de fazer discípulos. Que a sua vida, seu testemunho, atraia pessoas a Jesus. Que as pessoas olhem para você e queiram conhecer quem é esse Jesus que tanto você fala. Quem é esse Deus que transforma? Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo para que Ele te dê um coração obediente. Aleluia. Feche os teus olhos e fale com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque um dia nos convertemos e o véu foi retirado. Aquilo, Senhor Deus, que era o nosso entendimento, a nossa vontade, o nosso querer, tudo isso caiu por terra quando tivemos o nosso encontro com Jesus. E ter esse encontro com Jesus tem nos transformado dia após dia. Sabemos, Pai, que há tantos religiosos, Pai. Sabemos que há tantos que não conhecem verdadeiramente quem é Jesus. Tiveram um encontro com uma placa de igreja, tiveram um encontro com um pastor, tiveram um encontro, mas não com Jesus, não com o Senhor. Não verdadeiramente. Quantos, Senhor, estão frustrados, caídos, porque não tiveram um encontro com Jesus, tiveram um encontro com qualquer coisa que usava o teu nome, mas não era o Senhor. Pai, nós oramos. Nossa oração, Senhor, nessa hora é que muitos tenham um encontro verdadeiro, mas com Jesus. Muitos encontrem como Paulo, como Saulo ali encontrou naquela estrada. Ouviu a tua voz. Quantos precisam ouvir a tua voz, Pai? Jesus querido, que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça, do juízo. Que a obra do Senhor seja feita sem impedimento, sem embaraço. Senhor Deus, usa teus filhos na terra, Pai. Aviva a igreja do Senhor para falar das maravilhas de Jesus, para falar do encontro que um dia tiveram com o Senhor Jesus. Aviva o teu povo para pregar a palavra do Senhor. Aviva o teu povo para pregar a verdade. Aviva o teu povo, Senhor, para que eles preguem sobre o arrependimento, sobre a salvação, sobre a conversão, sobre o encontro com Jesus. Aviva, Pai. Aviva os Ananias do Senhor na terra, que ouvem a tua voz e vão, que não tem medo de falar das maravilhas do Senhor. Aviva o teu povo, Pai. Jesus, clamamos a Ti. Clamamos, Espírito Santo, dá ouvidos sensíveis ao Teu povo. Jesus, quando ouvirmos a Tua direção, não sejamos rebeldes, não venhamos relutar, não venhamos, Senhor Deus, Jesus querido, mudar o foco. Não, nós venhamos ouvir a direção e venhamos viver a Tua palavra, para que sejamos transformados de glória em glória. Espírito Santo, aviva essa chama no nosso coração. Espírito Santo, que a nossa vida seja um testemunho vivo da graça e da misericórdia. Muitos sejam encontrados pelo Senhor. Tua palavra diz: não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Quantos escolhidos teus, Pai, estão agora ouvindo a tua voz? Que eles possam, Senhor, se prostrar diante de Ti, deixar todo o seu eu, toda a sua soberba, todo o seu orgulho, e que o Senhor mude pensamentos, entendimento, que o Senhor transforme vidas para a glória do Teu nome. E aonde estivermos, Pai, sejamos instrumento Teu, para que outros sejam transformados. Que a luz do Senhor resplandeça sobre cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Deus. Amém, Senhor. Amém. Que você viva a palavra, não só ouça, viva. Viva, procure viver, procure conhecer. A paz do Senhor Jesus Cristo
sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na Rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social. Nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós. Nós vamos estar indo até você, ajudando, orando. Temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado, com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.